Revisão da aposentadoria por invalidez do INSS. Regras novas válidas em 2024. Confira agora as informações mais importantes da revisão da aposentadoria por invalidez no INSS e suas regras novas válidas em 2024 nas agências ou na Justiça. Olá, meu nome é Isis Nascimento e hoje vou explicar para vocês sobre um direito que é de todos, mas que pouca gente sabe buscar: a revisão da aposentadoria por invalidez. O que você deve levar em consideração antes de buscar a sua? A revisão de fato leva em consideração a vida contributiva do segurado, como períodos de atividade especial, atividade rural, ação trabalhista que resultou em diferença salarial ou reconhecimento de vínculo de trabalho por meio de processo trabalhista, período militar ou período que ocupou cargo público. Esses fatos do histórico laboral do segurado podem repercutir no valor da aposentadoria, e uma vez não considerados pelo INSS no ato da concessão, mostra-se viável a revisão de fato. Por outro lado, a revisão de direito decorre de teses jurídicas, novas leis ou posicionamentos com repercussão geral do STJ ou STF. É o caso da famosa revisão da vida toda, revisões decorrentes de período de inflação e da revisão pelo exercício de atividades concomitantes. Para quem ou por que ela é pouco divulgada? De maneira objetiva, a revisão da aposentadoria visa a proteção do segurado, o qual tem direito ao melhor benefício, além de ter as suas contribuições devidamente analisadas para fins de cálculo da aposentadoria. Desse modo, ter a sua renda alinhada com a sua vida contributiva. Assim sendo, o segurado que se sinta lesado a partir de uma análise do benefício concedido, pode pedir a revisão do seu benefício. É possível que sofra alteração por conta de erro de cálculo, período não incluído, substituição por outra modalidade que se mostre mais vantajosa, bem como alterado por conta de lei nova ou posicionamento jurisprudencial que veio a beneficiar o segurado, como é o caso da revisão da vida toda. Revisão da aposentadoria por incapacidade permanente. Detalhes importantes sobre ela. A aposentadoria por incapacidade permanente pode ser previdenciária ou acidentária, vai depender do fato gerador do benefício. Desse modo, o pedido de revisão do aposentado por invalidez pode decorrer do fato gerador do benefício, o qual deveria ter sido por conta de um acidente e foi concedido na sua modalidade previdenciária. Ademais, a reforma da Previdência infelizmente trouxe desvantagens para o segurado. A forma de cálculo do benefício sofreu alteração. Antes da reforma, ambas as modalidades eram calculadas sobre 80% dos maiores salários de contribuição, sendo 100% dessa média. Porém, após a reforma, a forma de cálculo diverge a depender da modalidade concedida. Assim sendo, caso seja na modalidade previdenciária, será realizada a média de 100% dos salários de contribuição, sendo o valor do benefício 60% dessa média, acrescido em 2% para cada ano que supere 20 anos de tempo de contribuição se homem e 15 anos se mulher. Já na sua modalidade acidentária, o valor será 100% da média, de modo que é mais vantajosa essa forma de aposentadoria. Muito se fala, então, na inconstitucionalidade da forma de cálculo. Isso porque não se preserva o direito da isonomia, sendo o mesmo benefício concedido, com o mesmo resultado, qual seja a incapacidade de forma total e permanente para o trabalho. Outra questão é a revisão da aposentadoria por invalidez por erro de cálculo, seja pelo valor em si considerado pelo INSS, seja por período desconsiderado. Um exemplo é o processo trabalhista em que há reflexos no salário do trabalhador. Havendo reflexo no salário, consequentemente haverá reflexo nas contribuições ao INSS, de modo que é preciso realizar a chamada retificação de CNIS, que é o extrato de contribuições do segurado. Assim, havendo situação desconsiderada pelo INSS, não pode o segurado ser prejudicado, podendo requerer a revisão da aposentadoria por invalidez. Muitas vezes, deveria ser a regra, ao ter cessado o auxílio por incapacidade temporária, chamado antes da reforma da Previdência de auxílio-doença, é concedido o auxílio-acidente, que é o benefício previdenciário de natureza indenizatória que visa compensar o segurado daquela redução parcial de capacidade por conta de acidente. O prazo final desse benefício é a concessão de uma aposentadoria. Porém, é preciso ficar atento, pois o auxílio-acidente, apesar de não computar como tempo de contribuição, deve ter os salários de benefício computados para fins de cálculo da média do salário de contribuição. Ocorre que muitas vezes o INSS desconsidera esse benefício na hora de realizar o cálculo. Cuidado com os prazos para não fazer o procedimento de forma errada e perder a sua ação. Há uma diferenciação em relação aos prazos de decadência e prescrição.
O primeiro diz respeito ao período que o segurado tem de requerer o seu direito, de modo que passado aquele prazo há perda do direito em razão da inércia do segurado. No caso da revisão, de acordo com o artigo 103 da Lei 8.213/91, é de 10 anos o prazo de decadência, sendo o termo inicial o dia seguinte ao primeiro pagamento do benefício. Por exemplo, a aposentadoria concedida em janeiro de 2014, com o primeiro pagamento em fevereiro de 2014, poderá ser revisada até fevereiro de 2024. Ela tem prazo de prescrição para ser solicitada? Sim, o prazo de prescrição é aquele período que poderá ser cobrado o valor da diferença entre o benefício concedido e o que teria direito. Logo, o prazo prescricional é aquele em que, passado o período, o direito continua existindo, mas pela inércia fica impossível o exigir. A previsão legal encontra-se no artigo 103, parágrafo único, que determina ser de 5 anos o prazo prescricional. Assim, poderá ser cobrada a diferença de até 5 anos atrás. Qual é o papel da perícia no processo de revisão? A perícia desempenha importante papel nos atos de concessão e revisão de benefício. Isso porque, seja pela perícia médica do INSS ou judicial, será analisada a incapacidade, seu grau e sua origem, a fim de determinar o benefício mais adequado frente ao que foi ali constatado. Não se pode esquecer que, ainda que haja o mito de que a aposentadoria por invalidez é para sempre, ela pode sim ser revista. E muitas vezes o INSS, por meio do famoso pente fino, realiza as perícias de revisão e, uma vez não constatada a presença do fato gerador que ensejou a concessão do benefício, ao corte da aposentadoria. Assim, da mesma forma que a perícia tem papel importante na hora de requerer a revisão para fins de determinação da data de início do benefício, grau de incapacidade e origem da incapacidade, ela também é utilizada como meio de fiscalização pelo INSS. Porém, não se preocupe, pois há hipóteses em que o INSS não pode revisar o benefício no sentido de cortar 55 anos ou mais que já recebem a aposentadoria por invalidez há pelo menos 15 anos. Segurados que têm o diagnóstico de HIV, mais de 60 anos ou mais que estão aposentados por invalidez. Todavia, conforme o artigo 330, parágrafo 4º da Instrução Normativa 128/22, o segurado que voltou voluntariamente ao trabalho, segurado que recebe 25% de adicional por necessidade de auxílio permanente de terceiros e também quando há necessidade de subsidiar a autoridade judiciária na concessão de curatela. Nesses casos, é possível que, ainda que o segurado se enquadre nas hipóteses anteriores, tenha o benefício reanalisado. Espero ter lhe ajudado. Até a próxima!